Você já se pegou deitado na cama exausto, mas com a cabeça mil por hora, sem conseguir descansar? Você já desmarcou eventos de lazer porque você se sentia culpado por não estar trabalhando? Ou até foi nesses eventos de lazer, mas não conseguiu desfrutar, ficava toda hora pensando no trabalho? Se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso agora. Se você ainda não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Carol Yecker, eu sou psicóloga e eu trabalho ajudando pessoas a terem mais saúde mental no ambiente de trabalho ou na sua vida profissional. Olha só, dia bom para a gente falar sobre isso, né? Terça-feira de carnaval, algumas pessoas comemorando, algumas pessoas viajando, algumas pessoas aproveitando para emendar o feriado e passar mais tempo com a família, passar mais tempo de lazer, fazer uma festa, fazer um churrasco em casa, enfim, aproveitar. E tem uma outra turma de pessoas que, podendo descansar, não estou falando das que não podem, tá? Não estou falando das pessoas que não têm opção de fazer isso. Estou falando das pessoas que têm opção. Algumas pessoas podendo viajar, podendo parar um pouco, podendo passar um tempo a mais com a família, podendo descansar ou fazer coisas que façam bem para a saúde emocional delas, decidiram que vão adiantar os trabalhos, que vão aproveitar o tempo livre para bater mais a meta, para adiantar a meta, ou para colocar alguns trabalhos em dia, né? Tirar alguns atrasos que aconteceram no meio do percurso. Muitas pessoas estão neste momento porque querem trabalhando. E se você faz parte delas, ou se em algum momento você já se pegou levando o trabalho para o descanso, o trabalho para casa, ou até algumas pessoas que levam o notebook, né, ou parte do trabalho para as férias, porque vai que acontece algum imprevisto, ou vai que sobra um tempinho ali nas férias e eu consigo dar uma otimizada nas coisas, e esse pensamento o tempo todo de eu não posso perder tempo, ou estou perdendo tempo enquanto estou descansando, fica latejando ali na mente. Algumas pessoas têm muita dificuldade para descansar. E sabe por que que isso acontece? Por vários fatores. Um dos fatores seria a nossa cultura. Quem foi criado aí nos anos 70, 80, 90, veio de uma cultura em que o trabalho, ou trabalho interminável, né? Esse trabalho o tempo todo foi muito valorizado. Estar muito disponível para o trabalho foi muito valorizado. Você vê até hoje em dia algumas empresas que valorizam demais a disponibilidade dos colaboradores. Como que elas valorizam? Valorizam reconhecendo mais dinheirinho, né? Dando mais dinheiro para as pessoas que têm mais disponibilidade, que ficam até mais tarde porque querem, né? Ou porque conseguem ficar até mais tarde no dia a dia, no trabalho. Aquelas pessoas que participam no happy hour, que estão sempre disponíveis para as questões empresariais, acabam sendo mais promovidas. Então, algumas empresas, junto com o seu pacote, né, de cultural aí, acabam reconhecendo pessoas que estão mais disponíveis. Imagina, eu quero ser reconhecido dentro da empresa, eu quero ganhar mais. O que que eu vou fazer? Vou me tornar mais disponível também para essa empresa. Mas não só isso culminou dentro da cultura, não só as microculturas organizacionais que fizeram que todo mundo tivesse esse sentimento de ter que estar produzindo o tempo todo. A gente passou também por uma mudança muito grande tecnológica, que, por um lado, facilitou muitas coisas, mas, por outro lado, a gente carrega no bolso o tempo todo uma conexão com o nosso trabalho. Dá para fazer. A gente pode trabalhar até mais tarde, a gente pode responder os e-mails da empresa tarde da noite, a gente pode responder uma mensagem de algum cliente que mandou tarde da noite, a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode trabalhar sem nenhum tipo de limite de tempo. E se a gente pode, por que será que a gente não deve? Faz sentido? É um pensamento um tanto quanto lógico. Se eu tô aqui, por que que eu não devo responder? A pessoa acabou de me mandar mensagem, por que será que eu não deveria responder ela agora? Por que será que eu deveria colocar limites aqui se eu quero ser reconhecido, né? E também teve uma cultura durante muito tempo
que agora ela está começando a entrar em declínio, mas ela ainda é muito forte, que é essa cultura hustle, né? Que é a do trabalho o tempo todo, aquela pessoa que está sempre ocupada, né? Você vai perguntar a uma pessoa 30 a mais, vamos botar aí um 30 a mais, que é comum você olhar para ela e falar: e aí, como é que você tá? Quanto tempo não te vejo? Ah, menina, tô na correria. Tô na correria, tô dizendo, nossa, esse tempo tá passando que eu nem vejo, porque é tanta coisa, tô trabalhando tanto, né? Parece que a pessoa precisa o tempo todo dizer que ela está trabalhando, dizer que ela está performando, e provavelmente é porque realmente ela faz isso no dia dela. Ela realmente dá mais valor para os momentos de trabalho do que para os momentos de lazer, né? E eu preciso entender aqui o tanto que isso é importante na minha vida. Por que será que descansar é importante? Por que será que eu estou fazendo esse vídeo, né? Primeiro, se eu não descanso, eu vou entrar em exaustão, porque eu não encho o tanque, né? Eu vou entrar em exaustão. E é interessante que, é, não sei se para vocês isso faz bastante sentido, mas eu que trabalho muito na área, eu vejo que tem até um certo, é, um gostar de dizer que não, eu nem almocei hoje, eu nem fui no banheiro, né? Não deu tempo, porque eu estava trabalhando muito, eu comi qualquer coisa ali em cima do computador enquanto eu trabalhava, né? E algumas pessoas, inclusive, dizem com um certo orgulho: não, eu trabalhei até exaustão, eu tive um burnout, eu tive um burnout em tal lugar. Como se isso fosse, nossa, eu me dediquei tanto até exaurirem as minhas forças. Tem um certo quê de eu, olha só como eu sou comprometido, olha só como eu sou um excelente profissional. Eu fui até o meu limite, eu ultrapassei todos os meus limites. E na verdade, é, isso não é bacana para sua saúde mental. E isso nem é produtivo no fim das contas, porque quando você consegue ter um equilíbrio entre tempo de descanso e tempo de produtividade, você consegue produzir muito mais. Uma pessoa que ela chega na exaustão, ela já não está performando há muito tempo. Ela não está performando há muito tempo. Então, se até essa dedicação, essa lógica que essa pessoa faz, né? É, começar a não ter mais efeito, a pessoa nem está percebendo, ela só acha que ela precisa produzir. Faz sentido para você? Então, olha só, eu preciso entender que o tempo de descanso vai fazer com que eu produza mais. É claro, eu não vou produzir descansando. O tempo de descanso vai me ajudar no meu momento de produção, né? Porque algumas pessoas vão pegar esse corte aqui, vão pegar esse recorte e vão falar assim: então eu vou só descansar que a produção vai acontecer. Não vai, você precisa do teu tempo de produtividade, do teu tempo de foco. Mas se você não souber se divertir, não souber aproveitar, não souber investir em outras questões na sua vida, essas outras áreas em outro momento vão te cobrar na hora que você estiver doente, na hora que você não conseguir mais performar, na hora que você zerar o teu tanque de combustível. Então, como eu vou saber se eu não sei descansar? Será? Porque parece uma coisa tão automática, né? O que é descansar? Chegar em casa, deitar na cama, ou deitar no sofá, tirar o sapato e ficar assistindo TV. Será que isso é descanso? Até pode ser considerado descanso. Será que dormir é tempo de descanso? Dormir com qualidade, pode ter certeza. Isso é um tempo de descanso sensacional. Quem consegue hoje em dia está de parabéns. Mas será que só dormir é um tempo de qualidade de descanso? Será que eu realmente sei como é que é descansar? Ou será que eu tenho que investir em tempo de descanso? Não deveria ser algo meio automático? Eu fui lá, trabalhei e agora o descanso vem automaticamente, é só ficar sem fazer nada. Será que isso acontece? Até pensando que o nosso trabalho muitas vezes ele é muito mais mental do que mecânico, muitas vezes se você ficar só parado, você fica parado pensando no trabalho, né? Se você não estiver fazendo outra coisa, você está parado pensando no trabalho. Então, deixa eu primeiro, vamos pensar aqui quais seriam os sinais que vão ser um sinal de alerta para me dizer: eu não
tô sabendo descansar. Uma das coisas é aquele vício no celular. Fica toda hora checando se tem mensagem, se tem e-mail e até as mensagens na rede social para não ficar de fora de nada que está acontecendo, né? Então, isso é um pequeno sinal de que você não está conseguindo desconectar da sua produtividade. Outra coisa, uma sensação doida de culpa ou de desconforto quando você está fazendo coisas que você gosta. Coisas que você se dedicando a coisas que você gosta. Então, eu gosto de tocar piano, eu gosto de tocar violão, tudo mais, mas vou ficar perdendo tempo fazendo isso. Se eu podia estar investindo em outra coisa, podia estar dando um livro, podia estar executando alguma coisa do meu trabalho, adiantando algum processo do meu trabalho. Isso é um sinal de que você não sabe descansar ou que você não valoriza o seu descanso. E também algumas pessoas, elas sabem tão pouco como descansar ou como desfrutar da vida que elas ficam perdidas quando sobra um tempinho. Sabe? Vou ficar um domingo aqui sem fazer nada. Não sei o que fazer. Tô perdido. No que eu vou fazer, sabe? Ficar angustiada, perdida, andando de um lado para o outro, porque não conseguem valorizar o tempo de descanso. Você se identificou com alguns desses sintomas, né? A grande maioria das pessoas acaba se identificando. E aí? Liguei um sinal amarelo. Eu tô com dificuldade para descansar. Como é que eu posso começar? Primeiro, é botando na tua cabeça que descansar é importante. Botando na tua cabeça que os momentos de lazer, eles são tão importantes quanto o tempo de produtividade. E que no momento de lazer, você tem que se desconectar dos momentos de produtividade. Não adianta você ficar lá tentando se divertir pensando no trabalho. Então você precisa organizar os seus momentos de lazer para que você consiga focar, né? Então, o autoconhecimento vai entrar aqui de novo. Olha para você e pensa, o que eu gosto? Quais são as atividades que, quando eu estou fazendo, eu perco noção de tempo e espaço? Sabe aquelas coisas que eu fico tão comprometido fazendo, né? Esportes são ótimos para isso, jogos são ótimos para isso. Não estou falando só desses jogos online, mas jogos de tabuleiro e tudo mais, que usam uma certa parte da criatividade. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de escrever, enfim, tem várias coisas que de alguma forma você parou de fazer em algum momento porque você achava que aquilo não era produtivo ou que não te gerava dinheiro, certo? Algumas pessoas gostam de dançar, algumas pessoas têm alguns hobbies e tudo mais, já vou falar sobre hobbies também. Então, olha para isso e fala: poxa, se eu gosto tanto de fazer, mesmo que não me dê dinheiro, será que não poderia investir naquilo? E aí você se programa para fazer isso. Algumas pessoas têm tanta dificuldade que elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Certo? Elas vão precisar gerar um compromisso com outras pessoas, nem que seja, por exemplo, com um professor, com um grupo de pessoas, para que elas consigam fazer isso com uma certa disciplina, porque a mente delas está tão impregnada com a questão de você tem que produzir a todo custo, mesmo que você não esteja com combustível para isso, que você não vai conseguir, você vai se sabotar nos momentos de descanso e nos momentos de lazer. Então, algumas pessoas vão precisar gerar compromissos com as atividades de lazer. Então, por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu vou me inscrever num curso de culinária. Certo? Num grupo de. Gosto de vinho, eu vou me associar a um grupo de pessoas que bebem vinho lá e que. Como chama sommelier? Que experimenta o vinho e tudo mais. Né? Não sei o nome. Então, eu preciso me associar. Por quê? Porque se eu não tivesse compromisso com outras pessoas, muito provavelmente eu vou me sabotar nesses momentos, tá? Outra coisa, eu preciso planejar as minhas folgas, certo?
algumas viagens, por exemplo, olha para o calendário do ano, vê se vai ter uns momentinhos que você consegue se organizar para fazer algumas viagens, se é possível para você, se você tem condição de bancar essa viagem, né? Em alguns momentos, algumas pessoas não vão viajar, não é por falta de dinheiro, é por conta de falta de organização e de valorização desse tempo para viajar. Você gosta de viajar? Olha, né? Não necessariamente você precisa investir tanto dinheiro se você não pode, né? Agora, se você pode, investe na viagem, se organiza, vê quantas saídas você vai conseguir. Faça, sei lá, 2 viagens grandes no ano, se você tem bastante grana na conta, 2 viagens grandes e outras pequenas, nos intervalos, alguns finais de semana, nem que seja para perto aqui na região. Não tenho muita grana e gosto muito de viajar, faça parte daqueles grupos de viagens, né, que fazem excursões rápidas no final de semana. A questão é, não se trava só por conta do dinheiro. Eu entendo que isso é um limitador, tá? Não tô falando. Às vezes, eu consigo viajar um finalzinho de semana por ano, ok, tá? Não é essa a questão. A questão é quanto você investe e quanto você se programa durante o ano para fazer as coisas que você gosta, com o mesmo afinco com o qual você se programa para fazer as suas atividades no trabalho. Você não se planeja para trabalhar, né, durante a semana? Por que será que você não pode se planejar no final de semana para ter um final de semana gostoso, produtivo para você? Produtivo de um jeito gostoso, tá? Não produtivo para dar resultados financeiros apenas. É produtivo para você se divertir, para você olhar e falar assim: nossa, esse final de semana foi gostoso, valeu a pena. Quais são as coisas que você gosta de fazer, né? E eu acho que um outro ponto importante é você ter essa consciência de que você tem que dar limite, tanto para o teu trabalho, tanto para as questões que vêm, sabe? As cobranças familiares e tudo mais. É claro que você tem que atender, por exemplo, sua família, o seu trabalho e tudo mais. Porém, você conseguir dar um limite para que o seu tempo de descanso também seja respeitado, tanto por você quanto pelas outras pessoas, né? Tem algumas pessoas que você não tem coragem de ligar durante a folga dela, não é verdade? E tem algumas pessoas que você liga para ela sem problema nenhum. Por que será? O que uma pessoa faz que a outra não faz? Observa como elas se comportam de acordo com o tempo delas, a importância que elas dão para o momento de descanso delas, e você vai ver que que uma valoriza um pouco mais do que a outra o tempo de descanso, tá? E olha só, quando você não consegue dar muito limite e você não consegue dar nãos muito grandes, né, para o trabalho, começa dizendo pequenos nãos. Começa a dizer: esse final de semana não vou poder, desta vez eu não vou conseguir. Aos pouquinhos, você vai criando essa indisponibilidade produtiva para você, certo? Para que as pessoas também passem a valorizar o seu tempo de descanso e a respeitar a sua vida. Você não é uma pessoa que vive para o trabalho, você trabalha e a parte do seu trabalho é uma das partes da sua vida. Você tem outras muito importantes também. Você tem a sua família, você tem a sua saúde, você tem o seu investimento, você tem o seu tempo livre. Desfrutar, se divertir, te enche de energia e faz com que você consiga mudar o seu foco de produtividade. Até tem uma frase do Einstein, que eu não sei se eu vou me lembrar ao pé da letra, assim, que ela diz que um problema ele não pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Você precisa mudar. Você precisa fazer diferente, você precisa pensar, se conectar com outras pessoas, ou até olhar por um ângulo diferente. E você só consegue fazer isso se você conseguir se desconectar daquele estado de consciência. E é aí que entra o momento do descanso. Descansar ativamente. Né? Descansar com o objetivo de descansar, com o objetivo de descontrair, com o objetivo de relaxar. Gente, eu vou ficando por aqui. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído para acender uma luz na tua consciência sobre a importância do descanso. Se eu te ajudei, deixa um like para mim aqui nesse vídeo, deixa um comentário, faça perguntas sobre saúde mental no trabalho, eu vou ficar muito feliz de poder te responder. Um grande abraço, até a próxima terça-feira.
e fiquem bem até lá.